Muito boa noite. Eu gostava também de começar por dar os parabéns por esta iniciativa, que obviamente tem um gigantesco sucesso. Os agradecimentos, eu vou tomar as palavras do Paulo, que foram tão bem ditas que eu não consigo nem chegar perto. Portanto, ele sabe dizer isto melhor que ninguém. O que eu vou falar hoje, nós chamamos de memória. Eu percebo que foi uma utilização abusiva de uma outra aula que estava a ser preparada. Eu queria falar, memória poderia servir como o título para hoje, mas eu acho que nós vamos falar de uma coisa muito mais aberta, que são talvez ideias, de uma forma muito mais aberta. E eu utilizarei hoje para falar sobre ideias, recorro-me de um projeto em curso, que é uma casa numa natureza ou num contexto que se transformou fisicamente com este aparecimento do Alqueva, mas também se transformou socialmente, culturalmente e até uma certa ideação deste próprio lugar se transformou. Eu começava por mostrar aqui uma primeira imagem de uma exposição que o António Feijó organizou aqui na Gulbenkian há uns anos, chamado Weltliteratur, e que começava, e que nós fizemos a instalação física da exposição, mas começava com esta coisa perfeitamente fabulosa, que é um recado da empregada Adelaide do Fernando Pessoa para o Fernando Pessoa. E, portanto, no fundo, esta primeira mensagem que existe nesta exposição é muito simples, é com estas mesmas letras, se escreve um recado que diz qualquer coisa da mesa, da comida, uma coisa muito banal, e do outro lado, com essas mesmas letras, temos um poema do Pessoa. E isto é exatamente o que nós temos na arquitetura. Na arquitetura, nós o que usamos são coisas completamente evidentes. Ninguém pode explicar a uma outra pessoa com uma idade suficiente, razoável, o que é uma porta, o que é uma janela, o que é um teto, o que é um chão. E esses são a matéria primeira ou a matéria primeira da arquitetura. E, portanto, não é essa ideia da matéria que nós usamos, mas o significado que é possível atribuir a essa matéria que é a arquitetura. Mas a arquitetura também tem uma coisa muito importante, que é uma base comum, não é? Há uma base universal. Quando nós temos uma cúpula em ouro, ninguém tem dúvida do que é que isso significa. Quando nós temos uma série de elementos que nos atravessam e que nos fazem comunicar entre nós e que nos fazem ter uma base comum, ninguém tem dúvidas do que é que elas significam e, portanto, de alguma maneira, elas são universais. Mas e isto parte também de uma coisa muito importante, que é a arquitetura conhece com a memória. Nós, a arquitetura, aproximamos-nos com memória ou aproximamos-nos com conhecimento. Tal como outras coisas, nos aproximamos desta mesma forma. Eu gosto muito de um texto que li há 30 anos e continuo a falar nele, um texto do Fernando Adrià, aquele chefe cozinheiro. Agora os cozinheiros estão muito na moda, portanto é bom citar cozinheiros. Mas o Adrià escrevia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o que lhe interessava na cozinha era a pré-conceção que a pessoa tinha quando se aproximava de qualquer coisa e depois o contacto com a realidade. E a distância entre o preconceito, a memória, o conhecimento, o que queremos chamar, e a realidade é de facto aquilo que ampliava a possibilidade da experiência. E a arquitetura tem exatamente essa mesma forma de encarar. Portanto, nós temos sempre um preconceito, um conhecimento, uma memória, e a distância que essa memória ou esse conhecimento pode ter em relação à realidade é que nos dá o verdadeiro valor para a arquitetura. Neste lugar, é óbvio que a primeira aproximação seria uma casa-pátio, não é? Uma coisa cultural, tem a ver com a memória, tem a ver com a própria tradição, tem a ver com a própria maneira de que nós estamos habituados a viver. Isto é uma casa-pátio romana, que é uma casa que podia ser uma casa completamente contemporânea, porque a arquitetura também tem esse lado de uma grande permanência, não é? A arquitetura não tem nada de efêmero, mesmo que hoje, obviamente, nós construamos a arquitetura de outra maneira, e a arquitetura é mais efêmera, mas não é efêmera conceptualmente. E esta poderia ser, obviamente, ou deveria ser, naturalmente, a resposta a uma casa neste lugar. É esta a geografia própria, é este o clima próprio e é esta a tipologia própria para ter respondido desta forma.
Mas aqui, este lugar foi alterado. Este lugar, que era um lugar sem direção, em que a relação com o exterior natural seria uma relação com o céu, foi alterada e há uma relação com um outro lugar, que aqui é a água, que obviamente seleciona e elege um ponto. E, portanto, esta necessidade de fazer um lugar exterior obriga-nos a conduzir uma direção. E nós aqui o que fazemos, no fundo, é como dizer, se eu tiver um pórtico, se eu cobrir, se eu de alguma maneira criar uma relação, eu consigo criar uma noção de exterior, mesmo que a feche para um lado e a abra completamente para o outro. Interessa-nos imenso, obviamente, estas referências, porque não só contêm exatamente essa forma, como são formas que nós reconhecemos de sempre, como, além disso, na sua condição de ruína, atingem uma espécie de limite poético, romântico e também de liberdade. Mas na forma de trabalhar de um arquiteto, há muitas vezes pontos com outros arquitetos, que têm outros problemas completamente distintos, mas que de alguma maneira se podem cruzar. Eu gostei imenso desta... Há uma descrição muito bonita, que é muito forte, do CISA sobre o pavilhão de Portugal. O CISA diz, quando me pediram o pavilhão de Portugal, disseram para fazer uma praça, mas só me deram um edifício. Um edifício faz com uma praça faz com 3 edifícios, no mínimo, não com um. A única forma que eu encontrei foi cobrindo para fazer uma praça. E é exatamente esta mesma ideia, numa outra escala, que nós fazemos aqui para fazer este pátio exterior, que já não é um pátio vertical, mas sim um pátio que se abre para o alqueire. Portanto, isto é uma casa que nós queremos dissimulada na natureza, que não contrasta com a natureza, que de alguma forma a estende, porque este é um lugar onde a natureza é, obviamente, um lugar predominante. Eu mostro uma pequena planta e um corte, porque acho sempre que é instrutivo uma pequena planta e um corte, mas não vou perder muito tempo com isso. Portanto, desculpem, já me enganei. Portanto, nesta planta e corte, que eu vos mostrei, em cima está uma planta, em baixo está um alçado e um corte, vocês veem aquela praça, aquela ponte central, que é aquela cúpula que está ali indiciada, que nós cortamos com uma grande liberdade. Depois há uma contracúpula, que podem ver ali na secção em baixo. A interseção das duas cúpulas forma um lanterninho, não é? Depois, aqui abrem-se estes 2 espaços principais, que é uma cozinha e uma sala, e depois abrem para aqueles 2 pátios redondos que vocês veem ali, 3 quartos. Portanto, no fundo, o que nós temos é uma casa que se abre para aquele grande espaço exterior nos seus espaços principais e depois os espaços mais íntimos abrem para uns pátios muito privados. Depois ali também se vê aquela escada que no fundo é o acesso à casa pela cobertura. Portanto, quando nós chegamos à casa por esta cobertura, portanto chegamos à casa, a casa é toda coberta de terreno, temos só uma escada que mergulha para dentro da casa, depois temos um limite abrupto que é o fim da casa, mas nós, no fundo, o que percebemos é este infinito desta nova realidade, que é o mar e o alqueire. Os 2 únicos elementos que nós vamos aqui ter brancos, portanto, a casa é toda com estas cores que se fundem muito com a terra, ou com esta natureza que se funde com a terra, as únicas coisas que vamos ter aqui brancas, fortes, são 2 pátios, porque achamos que a escala de intervenção nós teríamos que a reduzir, porque este é um lugar protegido, cujo único direito que estas pessoas têm para construir a casa é que a casa deles ficou debaixo d'água. Mas esta casa, nós queremos lhe dar uma sensação de que os espaços são escavados. Os espaços são uma espécie de liberdade, de desenho de uma liberdade negativa dentro da terra. Portanto, nós temos numa casa toda ela protegida pela terra e estes são espaços que são negativos. Portanto, vocês veem aqui, isto é a cúpula, ali é um canto, tem o lanterninho, isto é o que se prolonga o espaço para a sala, e esta sensação é que estes espaços são espaços escavados livremente na terra. Espaços que são, obviamente, depois isto é a ligação ao acesso, portanto tem a ver com esta ideia de que o espaço tem a ver com a luz, tem a ver com esta maneira como a luz vai desenhando os vários espaços. E isto associa-se a esta ideia de construir o negativo a coisas onde, a referências onde o negativo é negativo, não é como Petra, não é? Onde, como vocês sabem, os espaços, é uma das grandes descobertas, em que os espaços são de facto escavados. É um dos raros casos em que a construção do espaço não é feita por adição de material, mas é feita por subtração de material. E isto também o poderíamos ter não só em Petra, como também numa escultura. Aqui o exemplo que eu estou a utilizar aqui é o do Scielida. Uso porque o Scielida sempre desenhou espaço a partir desta ideia
da supressão, mas também uso como referência aos artistas. Os artistas têm uma coisa que os arquitetos sempre invejam, que é uma enorme necessidade de precisão. Então, não há qualquer desculpa, não há qualquer recuo na obra de um artista. Portanto, aquilo tem que ser exatamente aquilo que é, porque não há qualquer escape e qualquer fuga dessa sua arte. E, portanto, a nossa ideia é que nós não estamos a escavar, nós obviamente estamos a construir, mas o que nós queremos construir é a sensação da ideia da escavação. Esta casa também tem uma coisa que para nós, do ponto de vista das ideias, é muito importante. Isto foi uma casa que foi construída, ou foi construída o betão, ou foi construída de alguma maneira a estrutura, mas que é a grande parte da casa, porque a casa é toda em betão, e a casa depois, dado a crise, fundamentalmente, parou durante 5 anos. Portanto, transformou-se numa espécie de ruína que estava ali e que permaneceu neste lugar. E nós agora estamos a retomar o projeto, ou estamos a voltámos agora à construção e estamos a fechar o projeto. E de repente punha-se este problema que nós iríamos acabar o projeto. Mas um projeto em arquitetura é uma resposta a uma pergunta, portanto, enfrenta sempre uma realidade. E a nossa pergunta já não era a pergunta que tivemos há 7 ou 8 anos, onde tínhamos este território, estas premissas e a qual respondemos desta forma. A nossa pergunta já era uma relação com esta ruína. Portanto, em grande parte, o nosso projeto seguirá o projeto original, mas, noutra parte, nós estamos a reagir em relação a uma nova realidade, que a coisa mais forte que tem é a presença desta ruína. Nós, obviamente, agora, o que estamos a fazer é criar um lugar que tem esta matéria do betão, tem esta matéria da terra na cobertura, tem este espaço como espaço principal e estas são as coisas que nós não queremos abdicar. Portanto, uma ideia de um espaço que de alguma maneira todos reconhecemos, de um arquétipo que todos nós, com os quais nós todos nos podemos relacionar e depois apresentada ou construída de uma forma distinta. Obviamente, este lugar é um lugar à espera de se completar com a vida, porque a arquitetura é uma arte, mas é uma arte, ao contrário das artes que nós estamos mais habituados a chamar artes, é uma arte incompleta. É uma arte que está sempre em suspenso para ser completada com a vida, com a fé, com outras obras de arte, com o que for. Portanto, nós estamos a desenhar este lugar com este caráter à espera desse momento em que ela se completa. Muito obrigado. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secretariado. Pour poser vos questions et échanger avec les conférenciers, rendez-vous à l'espace Forum à côté du secrétariat.